Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. A gente está começando agora o nosso 6º episódio do Acorda Maria Bonita. E aí, então, a gente está num modelo novo aqui, né, gente? Isso. Agora estamos em casa, né, com essa mudança devido a várias questões, né, e principalmente a pandemia, né, que agravou um pouquinho aqui. O aumento agora do número de casos, Sim. né? A gente agora entrou na bandeira vermelha, né? Então tá... então houve um salto muito grande, né? A gente estava com uma média de 18 mortos. E agora vamos para mais de 30. Não lembro, mas assim, um ano depois, né, de pandemia, a gente ainda tá nesse estamos cenário. aqui. E um cenário pior, né? Eu acho que até bem pior do que no início. A gente resolveu ficar, né, em casa, se protegendo, né, se resguardando um pouco também e trazendo esse novo formato. E a gente espera que vocês gostem, porque assim, é tudo aqui, né? Foi uma decisão que a gente tomou avaliando toda essa situação, né? E pensando de também estar produzindo uma coisa mais com a nossa cara, né? Mais íntima. Trazer vocês para mais pertinho da gente também. Até porque, assim, né, principalmente Fê sabe montar, mexer nos equipamentos, a gente tem que valorizar, né, também o que a gente consegue fazer aqui, né, quanto... eu acho que até isso é importante, como a gente vai dar continuidade, 8 de março, ressaltar, né, que a gente também sabe, né, tá produzindo, tá na produção, tá, enfim, a gente, claro que tem algumas ajudas, né, dos amigos, assim, porque a gente não tem todos os equipamentos, infelizmente. Sinal a gente agradecer, microfone, suporte, Tomás Pessoa, valeu, né, Marcondes na câmera. Então, mas aí eu acho que isso é interessante que a Fabrícia falou, porque, tipo, a gente muitas vezes cria uma série de dificuldades, né? Que eu acho que foi uma coisa que rolou no nosso primeiro episódio, né? O primeiro episódio que a gente foi fazer, a ideia, que se vocês forem lá conferir o nosso primeiro, que é a apresentação, a ideia era fazer uma apresentação piloto pra ver se dava certo, porque já fazia um tempo que a gente vinha falando. Conversando, mas meio aquela coisa, vai, mas não vai, né? Porque a gente tinha conversas interessantes nessa mesa, e a ideia dessa mesa, essa mesa aqui, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela tem uma história. E aí era nessa mesa que a gente tomava os nossos cafés e ficava conversando sobre vários temas. E foi onde surgiu mesmo, né? Sim. O Acorda Maria Bonita saiu E foi aqui, conversando, tomando os nossos cafés, que a gente pensou na ideia de por que não colocar mais gente nessa mesa, né? Como fazer com que as nossas conversas atingissem mais pessoas e trouxessem mais pessoas para próximo da gente, para estar falando sobre esses temas que, tipo, são importantes, estão na ordem do dia e que a gente precisava expandir. O estúdio foi importante para o pontapé inicial, né? E assim, aquele momento ainda não estava tão crescente no número de casos também, né? Então, foi bem... Eu achei, né? Bem legal, foi uma bem coisa, e foi muito engraçado a gente poder falar disso agora, né? Porque quando a gente já começou com o episódio pronto, fazendo uma apresentação da ideia do canal, da ideia que era um podcast, né? E depois virou canal e agora já tem Instagram. Mas a gente não falou sobre como surgiu toda essa ideia. E eu acho que isso é interessante, porque tipo, a gente já estava pensando nessa coisa de expandir a conversa, mas era uma coisa que era uma ideia, né? Era uma ideia, mas que a gente não estava ainda dando o pontapé inicial. E eu acho que houve meio que, tipo assim, o universo, né, conspirou para que acontecesse, surgisse uma proposta pra gente gravar, né, no estúdio. E aí foi quando a gente disse, caramba, agora vai sair, né? E que nessa época de pandemia, o que aconteceu foi que, tipo, a gente foi convidada para algumas lives, que até então a gente não fazia, né? A gente não fazia a menor ideia do que era live. Na verdade, tudo isso é muito novo para todo mundo. Sim, né? sim, com certeza. Essa coisa de fazer live, ano stories. passado, né? Assim que começou a pandemia, que aumentou o número de lives também, né? Isso... todo mundo tava fazendo live, né? Ainda hoje, 7 horas da noite, é o horário que tá todo mundo... Ainda tem muita gente nas lives. E aí a gente foi convidada para alguns e foi aquela coisa de também quebrar, né? A gente viu como a importância, né, dessas trocas, né? Como outras, principalmente outras mulheres, quando a gente tocava em alguma questão sobre corpo, alguma questão sobre feminismo, outras mulheres também vêm trazer, né, esse retorno, vêm compartilhar. Então a gente notou a importância de discutir mais esses temas, né? E como a gente estava fazendo live, sendo convidadas, né, pelos canais de amigos da gente,
para locais, e a gente fez, por que não o nosso canal, né? Por que não expandir essas nossas conversas, trazer mais gente, porque no início não, ainda que a gente tenha os nossos convidados também para vir aqui tomar café com a gente, para estar conversando e trocando umas ideias, mas que infelizmente nesse momento não vai ser possível, mas que foi importante o como começou, e aí a gente foi pro estúdio, mas é importante também que, tipo assim, tudo foi produção nossa, né? A gente foi pro estúdio, mas toda a vinheta, todo o quadro atrás, direção, produção, né? Era nosso. E isso foi uma coisa interessante que a gente não sabia, né? A gente foi aprendendo e isso foi um processo interessante de empoderamento, de gerir, né? De dizer, somos capazes, podemos fazer e vamos fazer. E não ficar também sem tantas dependências. Eu acho que isso foi uma coisa legal que o Acorda Maria Bonita produziu, né? Sim. Pra gente. E é legal poder estar compartilhando isso agora, no sentido de que, tipo, somos capazes. A gente se duvida muito. Sim, e aí, sobre o primeiro episódio, que quando a gente terminou de gravar o primeiro episódio, saiu todo mundo... Nossa, como a gente se boicota? Depois a gente ficou pensando, sabe? Porque a gente não teve o retorno da gravação logo de início. Ele demorou, o quê? Uns 3, 4 dias pra entregar a gravação. E a gente saiu de lá assim, não vai dar certo, né? Não ficou bom. Porque assim, a gente é muito autocrítica, né? Demais, a gente é muito autocrítica com a gente. Eu acho que uma coisa que a pós-graduação promove é muita autocrítica, né? Durante todo o período. Tem esses dois lados. Às vezes você fica arrogante demais, porque você acha que você já sabe mais que muita gente da população, e de fato poucas pessoas ainda têm acesso ao ensino superior, à pós-graduação e tal, e aí sobe aí uma arrogância, só que ao mesmo tempo você também tem um lado da pós-graduação que te bota lá para baixo, né? Eu até falei isso numa reunião de orientação, num grupo, que tipo assim, eu descobri na universidade eu descobri que eu não sabia escrever, né? Porque você escreve seu texto e os professores na época corrigia com aquela marcação vermelha, que eu dizia que meu texto voltava sangrando. Eu dizia, ele voltou sangrando. Entendeu? De tanta correção que eu fazia, meu Deus, eu sou analfabeta. Até hoje, né? A gente doutorado, quando vem a correção dos artigos, olha, então, né? Aí você fica, meu Deus, será que eu sei escrever? O que é que eu vim fazer aqui? Por isso que é o tempo todo a gente fazendo a autocrítica, né? E assim, se perguntando, será que vai dar certo? Será que... E eu acho que pra nós, mulheres, tem um peso. Tem um peso maior. Da gente, quando lida com essa coisa da crítica, né? Da cobrança, a gente já fica pensando, não vou conseguir. Porque a vontade de correr, de cavar um buraco, de desistir. Porque diferente dos homens, a maioria dos homens, que já tem aquela autoestima, já são educados, na verdade, para ter aquela autoconfiança, né? De que tá fazendo aquilo, independente se tá certo ou não, vai fazer que vai dar certo. A gente não, a gente tem que ponderar tudo, E, na verdade, existe meio que uma torcida contra, né? De tipo também. Assim, já existe lá dentro da gente uma coisa que foi plantada, de tipo, não vai dar certo, aquilo ali não é pra você, né? Vai fazer outra coisa da tua vida, desiste. Eu acho que, eu acho, né, que todo mundo já pensou em alguma vez em desistir, né? Com certeza. Pós-graduando que não pensou em desistir, não sei o que estava fazendo. Porque naquela hora, vários momentos, né? Que você vai assim e faz, caramba, o que é que eu tô fazendo na minha vida mesmo, hein? Mas enfim, e aí a gente teve esse nosso momento também, né? Acho que também talvez seja para tudo, para tudo que é novo, para tudo que exige o desafio. Aquela história que a gente estava falando no primeiro episódio, acho, né? No primeiro episódio sobre o 8 de março, que a gente estava conversando do quanto a gente não é estimulado aos desafios, né? A fazer, tipo, meter as caras numa coisa completamente nova. A gente enquanto mulher, né? A gente enquanto mulher. Que a gente não sabe se vai dar certo, que a gente vai passar pelo julgo das outras pessoas, que vão estar julgando a gente, que vai né? Então, assim, isso tudo é muito pesado, porque é uma construção histórica muito pesada, né? Para que a gente não ocupe os lugares, que a gente não é capaz de fazer as coisas, que um homem precisa nos ensinar, né? Aquela coisa lá que tu tinha me mostrado essa semana, né? Da menina que... Foi alguém que tava falando da caneta? Foi que o cara, a Leila Brandão, né? Que ele disse que... Perguntou ela se ela sabia usar, né? Um pincel. É um pincel? Não lembro. Era... E ela é ilustradora, né? Ela faz desenhos maravilhosos. Ela depois mostrou, assim, uma sequência de artes que ela fazia lá. E é sempre assim, né?
onde a gente mulher chega... descredibilizada, né? Exatamente. Sempre tem alguém querendo ensinar ou dizer... E isso alimenta isso na né? gente, Mas sabe? às vezes eu acho que às vezes não é nem tão intencional assim, mas é tão estrutural que, assim, quando a gente tá próximo de homens, que eles querem explicar pra gente. E a gente né? também duvida da nossa capacidade. Isso que é bem pesado, né? Porque, por exemplo, eu comecei, acho que tem 1 ou 2 anos, com fotografia, né? Com interesse em fotografia. E fiz alguns cursos de fotografia. Mas aí depois eu fui fazer edição de vídeo, né? Só que aí o curso... E aí a gente foi se aventurando, mas ao mesmo tempo a gente fica assim... Será que tá bom? Preciso de uma aprovação, né? Tem uma coisa dentro de você que diz assim, não sei se tá tão bom, e se chega alguém lhe criticando. Então, expor o nosso trabalho é muito difícil, porque a gente fica naquela tensão. E além da gravação de tudo, a nossa arte também foi interessante essa semana, que perguntaram quem é que trabalhava, quem é que fazia a nossa assessoria de design e tal. E eu disse, a gente que faz. Né? E foram coisas que a gente conseguiu... Você pode, você consegue, né? Você pode se desafiar. E a gente tá aqui já no nosso 6º episódio. E acho que a gente conversar sobre isso é até uma boa introdução para o que a gente vai falar hoje, né? Isso. Trazer essa nossa trajetória até aqui, né? Tem muito a ver com o que a gente vai comentar sobre as mulheres, né? As mulheres dando continuidade, né, ao episódio anterior do Então, assim, aí é uma coisa que é interessante, que é bom falar pro pessoal, que assim, como a gente vai estar em casa, né? A gente vai estar nesse formato, que é um formato mais descontraído, porque estamos, de fato, em casa. E aí, assim, às vezes tem gato que mia, tem carro que passa, a gente vai tentar, né? Diminuir isso, mas... Tem Ravi que corre, talvez. Tem Ravi que corra um dia aqui... Sinal, uma das gravações a gente tava pensando, né, em fazer quando ele estivesse aqui. A gente tava todo pensando, meu Deus, como será essa gravação com um leonino que adora, uma criança leonina que adora aparecer. Mas é isso, assim, eu acho que vai ser bem interessante esse novo formato que a gente vai estar assumindo. E eu espero que vocês gostem, não é isso? E diante disso, a gente vai dar continuidade ao debate que a gente estava tendo, ainda sobre o 8 de março, mas pegando pela vertente de tentar resgatar um pouco das nossas histórias, né, da luta. Trazer a trajetória de algumas mulheres, né? A gente vai deixar... Fê falar, né, Fran? Porque ela tem propriedade nesse recomeço, porque ela pesquisa. Essas coisas que quando diga você mulheres faz... nordestinas. Você trava. Então, eu acredito assim... Mas é claro, mas é aquilo que a gente tá falando, a gente se boicota muito também, né? Mas a gente tem conhecimento, você, né, tá dentro dessa pesquisa. E aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as mulheres, que assim... Tem inúmeras mulheres aí, né, que a gente desconhece, mas que fizeram muita coisa, né? Importantes, na história. Enfim. Então... a gente tinha falado que ia começar falando sobre as mulheres aqui no Nordeste, mas aí eu fui no quarto, né, aí voltei com o livro, aí a minha filha, você vai falar sobre o livro? Bem, não era bem sobre o livro, mas é porque eu acho que esse nome, a Olympe de Gouges, na verdade, ela é um nome importante para a gente pensar. Eu fui lá na Revolução Francesa, minha gente, eu fui longe, mas... Por quê? Porque eu queria tentar que a gente pensasse no quantas vezes a gente é chamada para as ações, né? Chamada para as atividades, a gente vai e faz, né? Aí depois a gente faz, caramba, eu fiz. Né? Na maioria das vezes isso acontece muito com a gente, né? A gente é chamada para ação, ou seja, vamos gravar um podcast, aí a gente vai lá e fez. Aí agora a gente estava até conversando hoje, né? De tipo... Caramba, a gente fez, né? Cai a ficha depois que fez. Caramba, você foi lá, a gente foi lá e fez. Mas que bom que a gente vai lá e faz, né? Que a gente não recusa, assim, não acha que, né? Eita. Mas então, essa coisa do tipo, a gente precisa agir, a gente não, né? Vai. Tá com medo, mas vai com medo mesmo. Vai com medo, tá com medo, mas vai com medo mesmo. E aí foi interessante que, assim, eu fiquei pensando na Olympe de Gouges, porque ela é uma das revolucionárias francesas, né? É um nome importante, porque as mulheres francesas, elas são chamadas para a Revolução Francesa, elas vão à luta, elas se armam, elas participam de todo o processo revolucionário. E num segundo momento de organização, né, da sociedade francesa, elas são mandadas de volta para casa. Né? E é engraçado que isso é muito recorrente, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial também é a mesma coisa, as mulheres foram chamadas, né, para assumir as fábricas e depois, na primeira eu acho, e depois volta para dentro de casa, né? Quando no momento que deixa de ser necessária, vai lá aquela mão de obra que
eu uso e mando de volta quando for do meu interesse. Só que esquecem de uma coisa, esquecem que isso faz com que a gente lembre que a gente pode, né? Que a gente é capaz. Porque o discurso da incapacidade não tem validade. E isso é uma coisa que eles esqueceram de mencionar. Porque todas as vezes que a gente foi chamada e a gente fez, a gente descobriu que a gente é capaz, a gente pode. Então, aí ela faz um discurso, né, na tribuna, quando criam o direito do homem, né, Declaração do Direito do Homem, dos Direitos do Homem, pós-Revolução Francesa. A Olympe de Gouges, ela escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em contraposição à Declaração dos Direitos do Homem, em 1792. Certo? Ela sobe na tribuna e pede os direitos políticos das mulheres francesas. No final, ela acaba sendo morta, né? E não alcança. Mas o texto dela ecoa e chega, sabe aonde? Aqui no Brasil, entendeu? Com a tradução da Nízia Floresta. A Nízia Floresta que a gente estava comentando, né? Que deu até o nome à cidade de Nízia Floresta aqui no Rio Grande do Norte. Isso. Aí o que acontece? Ela faz uma tradução livre dessa Declaração dos Direitos da Mulher e aqui funda-se, a gente tem o início do que poderia se chamar do feminismo brasileiro. E aí a gente tem o quê? A gente tem a Nízia Floresta, que é o quê? Uma nordestina, aqui do lado do Rio Grande do Norte. E que é um nome importantíssimo na França, né? Ela tem uma ligação direta com Auguste Comte, né? Então, assim, com os filósofos da época. E engraçado, foi que a gente vai buscar, às vezes, referência lá fora, né? Quando tem aqui do lado. E a gente esquece do como a gente está inserido no mundo, né? E o pior, a gente, uma geração globalizada, que passamos por todo o processo de globalização, pela velocidade das informações, a gente sempre acha que antigamente o mundo não era redondo, né? Acho que talvez seja por aí. Acho que tem algumas pessoas que ainda não acreditam. Eu acho que as pessoas esquecem que... Né, o mundo, ele tá conectado, né? Estamos conectadas, né? E isso também serve pro nosso próprio feminismo, né? Nosso feminismo, ele está acontecendo, e ele está acontecendo em todos os lugares, né? As mulheres, elas estão agindo, elas estão indo para a luta, e cada vez mais podemos e devemos nos conectar. E não estamos sendo colonizadas, né? Porque esse pensamento de a ideia chega e aí a gente bebe só dessa ideia e agora sim a ideia vai funcionar. Não, a gente está produzindo ideia o tempo todo, estamos todas produzindo. O problema são as tentativas de silenciamento, né? Que se antes era com relação à vida, né? Por exemplo, quantos assassinatos não teve, hoje em dia são de outras formas mais sutis. Quantas foram queimadas na fogueira? Na verdade, a fogueira ainda está acesa, né? Hoje são de formas mais sutis, tipo, não acreditando, né, em si, enfim, se achando incapaz. Isso também é uma forma de silenciamento. A política do cancelamento, se a gente fala para pensar, as meninas aqui... Eu acho que eu não sou tão conectada, né, nas feministas que estão aí produzindo. Deveria ser mais. É um erro meu, tá? Que eu sou antiga. Eu sempre digo que eu sou antiga. Mas acho que a gente tá sempre aprendendo, né? Mas, por exemplo, muita gente que a gente ainda não, porque eu fico pensando né? da Manuela Xavier, né? Que vocês acompanham ela mais do que eu. Eu tô dizendo é que, tipo assim, fazendo uma autocrítica, que talvez eu devesse acompanhar mais outras. Que é uma canalista feminista, né? Que fala muito no Instagram, né? Sobre ela é queimada todo dia na fogueira. Não é? Sim. Não, ela, inclusive pelo próprio Instagram, ela fala isso constantemente, que é uma resistência dela de estar ali, porque o próprio algoritmo lá do aplicativo tem o tal do Shadowban, né, que fala que não entrega o conteúdo dela para as pessoas por causa da polêmica que ela traz sobre às vezes vários impede temas. Ela de fazer lives, né? Sim, tira alguns... Eu vi conteúdos dela que ela caiu, né, antes que eu pudesse terminar de ver. Ele caiu, eu mandei uma mensagem pra ela. Eu disse, pelo amor de Deus, dá um jeito de repostar isso, que eu quero terminar de ver. Né? E aí é interessante ver como até aí ela cria estratégias de resistência e de manutenção do texto dela. Que eu tava vendo que agora ela tá fazendo o texto em forma de fotografia, né? Ela escreve o texto, aí ela fotografa e coloca no feed, como se fosse fotografia,
para o algoritmo não pegar o que ela tá falando, porque vai como fotografia. E eu fiquei olhando assim, aí embaixo na legenda, ela coloca só uma coisinha besta de tipo, olha aqui, curta aqui, uma coisa ela tava fazendo incrível. um experimento, colocando. Por quê? Porque o que é que o interesse ali também é a venda, né? Então ela estava fazendo experimento, fazendo lives e vídeos, se maquiando e divulgando os produtos de maquiagem, porque o que é que geralmente pensam que a mulher vai estar interessada nessas coisas, questão de estética. E aí eu lembrei, por exemplo, da Hannah, né? Hannah Arendt? Não, a Hannah Hannah que é do Big Brother, ex-BBB. É, a ex-BBB, que ela fez uns vídeos muito interessantes e ela faz maquiando. Sim, né? Então ela faz, mais, exatamente, porque o alcance para as mulheres vai ser maior se for de maquiagem. Então ela faz um vídeo completamente de teor político, né, de denúncia e tal, e ela vai usando os produtos e pincéis e pega em produtos só pelo gestual. Eu acho muito louco, né, pensar nisso, assim, que a gente acha que tá livre pra conversar, pra debater o que quiser. A internet tá aí, né? Todo mundo pode falar, todo de mundo silenciamento pode. como são, pois né, inúmeras. Ou seja, eles continuam aqui, as fogueiras continuam acesas e continuam cancelando. É uma nova forma de cancelamento, né? E aí, o que é que acontece? A gente fica criando essas novas formas de resistências e que é fantástico, porque tá lá a mulher tendo que mostrar o produtinho, pegando o pincel, se maquiando e falando de política e falando de outras questões para poder fazer com que aquele alcance, né, aquela fala dela tenha um alcance a mais. Eu fico até pensando no nosso alcance agora. vamos começar a se maquiar aqui, Eu né? acho que a gente tem que pensar em algumas estratégias, porque vai ser complicado. Então, assim, aí a gente ficou pensando, aqui no Nordeste nós temos várias mulheres, né, trabalhando nesse processo de empoderamento e de luta das mulheres há muito tempo, né? Se a gente pensar na Nízia Floresta, ela é do início do século XIX, né? E aí a gente tem todo um desenrolar de outras mulheres que vão surgindo. Por exemplo, a gente sempre, nessa ideia de que a gente espera que a ideia venha de fora, né, a gente fica achando que só as feministas norte-americanas, né, as sufragistas inglesas, né, as revolucionárias francesas, e a gente fecha o olho para todo o nosso processo, todas as nossas mulheres que estão ainda com as fogueiras acesas, porque estamos sendo queimadas, né, de diversas formas para tentarem nos silenciar, e a gente esquece delas. E eu acho que isso que a gente vai tentar fazer no sentido de chamar a atenção para elas aqui, né? Então... O que assim, é um pouco complicado, porque se a gente for trazer essa realidade de lá, né, da Europa, sei lá dos Estados Unidos pra cá, o Brasil ainda é um país muito conservador, né? Então, assim, as mulheres estarem falando sobre esses assuntos é relativamente ainda novo, né? Ainda relativamente algo que a gente tem que lutar. Não que as mulheres lá tenham ganho todos os espaços, né? Mas, assim, aqui a gente tem uma resistência, acho que é muito mais ainda complicado, né? E é engraçado que agora, falando assim, eu me lembrei da forma sutil que a gente fica criando para ter a nossa existência e que passa batido, sabe? Assim, quando eu comecei a pesquisar a mulher, eu queria pesquisar quando foi que a mulher brasileira, não brasileira, nordestina, começou a fazer reivindicação por participação política. E aí eu fui nos escritos... o máximo que eu pude, antigo, né? Fui até nos escritos, registros de... E registros que não eram jornais ainda, eram as cartas, né? E aí depois eu fui para os jornais do século XIX. Só que o que aconteceu, que isso é uma coisa que, assim, eu já falei em várias reuniões de pesquisa, porque eu não tenho muito hábito com arquivo, né? Porque eu sou da sociologia, o pessoal de história tem uma facilidade, tem um trato, eles sabem lidar melhor com o arquivo. E eu vou fazer uma sociologia que é meio histórica, eu tenho esse problema, né? Porque eu sou da sociologia, mas eu fico muito catando as questões históricas. Eu vou no arquivo e vou procurar uma mulher levantando bandeira feminista no século XIX. Eu não vou encontrar nunca, entendeu? Então, isso foi durante a minha graduação, né? Eu procurando lá, é óbvio que eu não ia encontrar. Mas aí eu encontrei uma anônima paraibana. Isso aí, velho, foi eu fico imaginando de uma força revolucionária, porque era uma mulher assinando como anônima paraibana. Aí é que eu me toquei que elas usavam o nome de homens nos jornais que podiam, entendeu? A ideia do pseudônimo. Porque não tinha espaço para mulher. Exatamente. Então, mas isso aí é só depois que a gente cria uma certa maturidade para entender essas coisas de resistência.
do contexto social, que é a coisa da Hannah, né, e da Manuela Xavier, que, tipo, se não nos dão vozes. Então, por exemplo, e outra coisa, entender que, por exemplo, textos em jornais falando sobre vestimenta feminina era algo muito revolucionário, porque até então a mulher nem existia. Entende? Os romances que eram publicados para as mulheres, ali era um momento que se pensava a mulher. Então, assim, aí foi quando eu fui entender de que, tipo, as nossas formas de atuação e as nossas formas de existência nem sempre são explícitas, né? A gente tá o tempo todo buscando canais. Então, por exemplo, elas escreviam romances, poesias, que às vezes eram muito enfadantes, mas era uma forma de dizer, estou no espaço público, estou publicando, querido. Né? Esse jornal aqui acha que eu sou idiota, mas eu estou ocupando esse espaço. Mas acho que é isso, assim, a gente conhece muitas mulheres, mas existem ainda muitas mulheres, né, lá fora, aqui no Brasil e aqui no Nordeste também, mulheres fortes, né, mulheres que tiveram grande impacto em diversas questões, né, foram de grande importância para diversas questões e muitas vezes não é divulgado, né, não ficam, não se tem o conhecimento sobre elas. É a história do nosso feminismo, né, que tipo assim, a gente... E é engraçado que essa coisa do feminismo, muitas delas, elas não queriam ser chamadas de feministas, né? Elas diziam que elas lutavam pelo feminino, pelo espaço da mulher, mas, tipo, elas não sabiam que elas eram feministas, né? É até o preconceito que se tem com o feminismo até hoje em dia, né? Das pessoas não entenderem muito bem o que é o feminismo. É a mesma coisa das mulheres que dizem, não gosto de feminismo, não gosto das feministas, não gosto de nada. Não sou feminista, mas né? esquece que toda a construção dos direitos dela veio dessas feministas. E, na verdade, foi a forma como essas mulheres tentaram atuar. Umas foram com embate, que aí vamos pro embate, que era engraçado que eu estava falando essa semana para os meus alunos, que aí tinha uma menina que disse, não brigo mais com ninguém, porque senão eu vou morrer de raiva e eu não quero mais brigar. Eu fiz, são formas de atuação, tipo assim, não gosto das feministas, ou outros que disseram, não gosto das feministas. Tudo bem, tipo, são formas de como você vai enfrentar aquilo, mas eu não julgo as feministas que estão mais irritadas, porque não é fácil ser mulher nesse contexto, nesse mundo. Entendeu? Se as pessoas soubessem, tipo, se você conseguisse enxergar o quanto você é desrespeitada por minuto, né? Nesse país, você iria estar extremamente irritada. Eu acho que é isso que acontece com essas mulheres. Eu acho que o feminismo, assim que você desperta, você faz assim, como é que pode? Aquela raiva, né? Eu acho que é uma coisa que não dá pra julgar. E aí, meninas, assim, eu listei, na verdade, né? Porque não tinha como lembrar de todas. É claro que, como eu disse, né, existem várias mulheres aí, mas eu listei algumas nordestinas. E assim, não necessariamente feministas, mas que tiveram ali grande destaque em algum momento dentro da história, por exemplo, como Marta, né, que é a jogadora de futebol, que também é muito importante essa representatividade pra gente. Claro, e no futebol feminino. Ela ganhou diversos prêmios e não é tão falado o nome dela como de alguns jogadores que são apenas por serem homens. São muito mais reconhecidos. Sem contar o salário. O salário, que é muito e os patrocínios também, né? Que ainda tem essa disparidade aí enorme e dentro de um campo, assim, de visualização muito maior. Né? E aí eu vou dar uma filada aqui, né? Que tem a Maria Bonita, claro. Né? A Mulher Bonita é bem interessante, né? Porque ela é bem representativa, né? Eu acho que porque ela, na verdade, é o primeiro bando, né? O de Lampião, ele também é marcado, né? Por essa questão de estar colocando mulheres. Eu não sei se a gente pode falar que era uma feminista, né? Na época, mas teve um papel feminista, eu acho que né? não seria, mas ela marca a ocupação de um espaço que era predominantemente masculino e que, querendo ou não, cria situações ali que eles vão precisar se adequar. A presença de uma mulher já é algo impactante. Em qualquer ambiente predominantemente masculino, quando a mulher passa a existir, não tem como dizer que vai continuar a mesma coisa, porque não vai. E aí aparecem questões, aparece problematização. Não é à toa que eles ficam também fechando tanta porta pra gente, né? Porque é a coisa mais... Porque eles sabem que vão ter que adequar o ambiente, né? Não dá mais pra falar tanta besteira, né? E aí, dando continuidade, tem a Nise da Silveira, que tem até um filme, né? Que a gente não colocou lá como indicações, tem esse filme dela, que foi uma... Fran tava psiquiatra, né? Ela teve grande destaque na forma de lidar com a saúde mental, né? Que ela foi humanizou, né? Sim, o tratamento, mental, exatamente. Na época que existia eletrochoques e tudo Lembrei mais. agora com né? Glória Pires, né? Isso, foi com a Glória Pires.
A Lia de Itamaracá, né? Que eu acho que vale destacar também que recebeu o símbolo, né, de patrimônio ainda vivo cultural lá de Pernambuco e o título doutora honoris causa também da UFPE, né? E aí é muito importante a cirandeira, né, que a gente conhecia. É engraçado isso porque a gente conhecia as músicas de Lia de Itamaracá desde criança dentro de uma escola religiosa. Né? E a gente não sabe do significado dela, de Lia de Itamaracá. É engraçado essa coisa da escola religiosa que eu estava falando, né? Por exemplo, eu e Fabrícia, a gente estudou no Colégio das Neves, que é um colégio que fica aqui no centro da cidade. Não, é colégio tradicional, que agora não existe mais, né? Mas... E ele é fundado por uma linha... Agora eu não lembro qual a irmandade de freiras, mas são freiras bem que fazem a defesa da educação feminina numa época até então que não se pensava na institucionalização da educação feminina, e essa é a primeira escola, né, pensando na educação feminina aqui na Paraíba, uma das primeiras. E que no início tinha separação, né, de meninos, antes não aceitavam as meninas e depois ele era exclusivo, na verdade era um convento, né, era um convento inicialmente. E aí tem a Elizabeth Teixeira, né? Isso, que aí é a esposa do João Pedro Teixeira, das Ligas Camponesas, que tá na luta até hoje, né. Isso. E a Raquel Queiroz também, né? Que é Sim, a grande escritora. Isso. A gente tá falando aqui das nordestinas. Existem várias outras mulheres maravilhosas também. Se as meninas querem falar, por exemplo, a Carolina de Jesus. A Carolina de Jesus, que é um achado, né? Novo agora, né? Porque e parece que ela surgiu agora, né? Eu vi várias postagens, porque ela tinha recebido também o título de doutora honoris causa pela Universidade do Rio de Janeiro. E assim, aí todo mundo ficou, quem é? Como é? Como assim, né? Parece que... E ela é da década de 60, né? Ela escreve em 60, é a nossa primeira mulher negra, né? Primeira escritora, assim, reconhecida, né? Porque a gente... E ela às vezes é reconhecido muito mais lá fora do que aqui, né? É um clássico também, né? A não valorização do que é regional. Do que é próprio nosso. Tinha mais gente aí? Eu tô aqui filando da... Então tem a Dandara dos Palmares, tem a Maria da Penha, né? A Lélia Gonzalez, que eu acho que você A Bárbara Alencar, que eu já falei, porque eu acho fantástico que essas mulheres... A primeira a votar, Celina Guimarães, não é isso? Isso. A Celina Guimarães, ela é super interessante, porque ela é uma mulher do Rio Grande do Norte e vota bem antes Foi a primeira, né? Foi a primeira antes da oficialização do voto feminino, né? Então, ela é uma das primeiras antes da oficialização do voto feminino. Aí, a Bárbara de Alencar, ela é a avó do José de Alencar. Ela participa da Revolução Pernambucana em 1817, ou seja, bem antes. Tem também a Margarida Maria Alves, né? Eu tenho que dizer ali que o nosso Contra-Regas acabou de lembrar a gente, né? Que é também uma das primeiras mulheres sindicalistas, né? Do sindicato rural aqui da Paraíba, né? Aqui da Paraíba, e que também comprou essa luta, né? Ou seja, são mulheres que estavam à frente. Tinha uma outra, Josefina, gente, eu não vou lembrar. E eu acho só assim, a Lélia Gonzalez é bem importante, porque eu sempre lembro dela por causa da Angela Davis, né? Que ela é referência pra gente, mas a Lélia Gonzalez, ela é referência pra Angela Davis. Então a gente isso. desconhece. Né? A gente escuta falar muito mais na Angela Davis do que na Leila Gonzalez. Então, aí é todo o nosso caminhar, né, dos estudos feministas e da nossa formação. Acho que a gente ainda está engatinhando, apesar de ter muita história. E eu acho que essa coisa do engatinhar, a gente precisa entender que a gente tem o nosso próprio passo. Porque se toda vez a próxima geração esquecer o que fez a gente chegar até aqui, a gente volta para a estaca zero, né? Então, se a gente conhece a nossa história, a gente vai acumulando e vai ficar muito mais gigante. Até saber que a gente pode ser múltipla, né? Eu acho que isso é muito interessante. E não é que a gente tem que esquecer as que estão lá fora, assim, nos outros países, porque elas também são importantes. Sim. Mas é para lembrar e trazer, resgatar, né? As daqui mas também. Sem deixar de valorizar, né? Mas o entendimento da conectividade das mulheres, né? Nós nos fortalecemos, é muito real, nós nos fortalecemos quando nos unimos. Então é isso, gente. Isso aqui foi um bom fechamento, né? Trazer esses nomes tão importantes e muitas vezes desconhecidos. E acho que é isso, procurem, né? Também mulheres que fizeram... A gente vai voltar. Leiam mulheres, escutem mulheres, né? Valorizem
também. Isso. Se inscreve no canal, curte e próximo episódio a gente vai estar voltando para a questão do corpo. Sim. Tchau. Tchau, gente.